Olá! Hoje a nossa conversa é sobre o que acontece lá dentro do músculo cardíaco quando o sangue para de chegar na isquemia miocárdica total. Vamos focar na bioquímica e principalmente no tempo, né? Quanto tempo a gente tem para reverter isso baseado no material que analisamos? E a primeira coisa assim que salta aos olhos é a velocidade da mudança. É quase na hora, né? Em segundos, o metabolismo vira de cabeça para baixo, para a produção normal de energia com oxigênio. Isso, a glicose aeróbica para. E aí, imediatamente, o músculo tem que apelar para outra via, a glicólise anaeróbica. Que não precisa de oxigênio. Exato. Só que ela é bem menos eficiente, sabe? Então a consequência é dupla. Primeiro, a produção de ATP, que é a energia da célula, fica inadequada. Não dá conta do recado. Uhum. E segundo, começa a acumular uns subprodutos, tipo lactato. Isso acidifica tudo lá dentro da célula. E essa falta de energia já causa um efeito prático, visível. Sim, e muito rápido. Mesmo que o estoque total de ATP não acabe de uma vez, ele some rápido de pontos cruciais, que gastam muita energia, sabe? Como as bombas na membrana, as proteínas que fazem o músculo contrair. Entendi. Essa falha localizada, mesmo pequena no começo, já é o bastante para derrubar a capacidade de contração do músculo. Isso em cerca de 60 segundos depois que a isquemia total começa. Basicamente, aquela parte do coração para de bombear. Nossa, 1 minuto só para parada funcional. É muito rápido. Mas e se a isquemia não durar tanto? Se o fluxo de sangue voltar, digamos, em uns 15, 20 minutos, a célula volta ao normal na hora? Então, aí a gente entra numa situação bem interessante. Se a isquemia dura menos que uns 20, talvez 30 minutos, a lesão ainda é sim considerada reversível. As células não morreram, certo? Certo. Só que a recuperação do função, da força de contração, essa não é imediata depois que o sangue volta. Na reperfusão, acontece um negócio chamado atordoamento miocárdico, myocardial stunning, em inglês. Atordoamento. Como assim? O que significa isso na prática? Olha, significa que mesmo com oxigênio e nutrientes chegando de novo, a célula do coração continua ali meio deprimida na sua função contrátil. Isso pode durar horas, às vezes dias. Horas ou dias? Sim. É como se a célula ficasse meio grogue, sabe? Depois da falta de oxigênio. A gente acredita que tem a ver com sobrecarga de cálcio dentro da célula, talvez dano por radicais livres que se formam justamente quando o sangue volta. Curioso isso. A própria volta do sangue pode causar algum problema inicial? Pois é, e um ponto importante. Quanto mais tempo durou a isquemia, mesmo dentro dessa janela de reversibilidade, mais tempo tende a durar esse atordoamento depois. Entendi. Então, mesmo que não seja um dano permanente, tem essa recuperação mais lenta. Mas essa janela para reverter tem um limite, né? Qual é o ponto de não retorno? O que acontece se a isquemia passar desses 30 minutos? Bom, quando a falta de oxigênio continua por mais tempo, o ATP continua sendo quebrado, né? Ele vira ADP, depois AMP e no final adenosina. A adenosina, ela não tem uma função útil? Até tem. A adenosina sai da célula e tenta ajudar. Ela sinaliza para os vasos sanguíneos relaxarem, dilatarem, para ver se melhora o fluxo. É um mecanismo de defesa. Só que, se a isquemia não cede, a própria adenosina acaba sendo degradada, perdida pela célula. Ela vai embora. E aqui, olha, aqui está o ponto crítico mesmo. O que define se o dano vai ser para sempre ou não, segundo o material que a gente viu. Depois de uns 30 minutos de isquemia total, a célula já perdeu mais ou menos metade do estoque de uma coisa essencial, os nucleotídeos de adenina. Adenina, a base para fazer o ATP. Exatamente, a matéria-prima. Então, o problema fundamental não é só não ter ATP naquele momento da isquemia. O problema maior é perder a capacidade de refazer o ATP de forma eficiente quando o oxigênio voltar. Entende? A fábrica de energia fica sem o material básico para reiniciar. Ah, entendi. Falta o tijolo para reconstruir a casa. Perfeito. Sem essa matéria-prima, a homeostase, o equilíbrio interno da célula, desanda de vez. Aí a lesão se torna irreversível. A célula está condenada, basicamente. Então, para a gente amarrar essa linha do tempo que é tão crítica, em segundos,
muda o metabolismo, começa a faltar energia em pontos-chave. Em 1 minuto, a função de contrair já era naquela área. Isso. Se a isquemia for curta, menos de 30 minutos, o dano é reversível. Mas tem aquele período de ressaca, o atordoamento miocárdico, que atrasa a volta da força. Correto. E o ponto de virada, bioquimicamente, parece ser por volta desses 30 minutos. Certo. A partir dali, a perda daquela reserva de adenina é tão grande que a célula não consegue mais se recuperar de verdade, mesmo que o sangue volte. A lesão vira irreversível, leva à morte da célula e, enfim, a cicatriz no coração. Fica muito claro, então, como o tempo é o fator mais crítico de todos. Sem dúvida nenhuma. A mensagem principal dessa análise é essa relação direta: tempo de isquemia versus destino do tecido. Cada minuto sem fluxo sanguíneo aumenta demais o risco de um dano que não tem mais volta. Por isso, a urgência toda em restabelecer a circulação o quanto antes.